obediência ao Senhor. Muitas pessoas têm dúvida a esse respeito, principalmente na igreja, mas fora da igreja também. Tem muitas pessoas que têm dúvida a respeito sobre esse tema de obediência ao Senhor. Então eu quero me aprofundar aqui nesse vídeo um pouco a respeito sobre esse tema e gostaria e quero que você fique até o final desse vídeo, que você acompanhe toda a nossa trajetória para você de fato entender um pouco a respeito de obediência ao Senhor. Fala galera, Vitor Figueiredo aqui para trazer aqui mais um vídeo para vocês. E eu quero começar trazendo o maior exemplo de obediência ao Senhor que nós temos na Bíblia. Cara, o maior exemplo, a pessoa que mais foi obediente ao Senhor, que foi Jesus Cristo. Um homem que veio aqui na Terra, passou pelos mesmos processos que nós passamos, passou as mesmas situações. É um cara que chorou na morte de Lázaro, um cara que teve triste no Getsemane. Só que no Getsemane, quando ele ora e faz, Pai, ele orou e falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Qual foi a próxima frase que Jesus falou? Mas que seja feita a tua vontade. Um homem sensacional, um homem que não pecou, que veio aqui e cumpriu de fato tudo que Deus tinha direcionado para Jesus, ele veio e cumpriu. Um homem que começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Ou seja, eu queria que você conseguisse ter uma percepção a respeito sobre esse assunto. Cara, você já se perguntou por que Jesus começou somente aos 30 anos de idade? E o ensinamento a respeito disso? Depois eu vou até me aprofundar a respeito sobre esse tema. Que é porque, cara, teve processos na vida de Jesus. Não é do dia para a noite que vai acontecer aqui na minha vida. Tem um preparo do Senhor, principalmente para tudo aquilo que você vai fazer. Deus, ele preparou Jesus durante 30 anos da vida dele para ele exercer em 3. Jesus, viveu até os 33 anos de idade. Começou o ministério com 30, terminou com 33. Então ele teve 30 anos de preparo para 3 anos de ministério. A gente tem que ter o preparo, tem que ter os processos da vida dele. E ele teve os processos e foi fiel até o fim. No Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8, mas especificamente no versículo 8, eu queria que depois você estudasse do 8 a 11. Mas o versículo 8 fala assim, que Jesus Cristo ele foi obediente ao Senhor e ele teve uma morte, mas morte de cruz. Outras versões diz morte na cruz. Mas esse versículo, a partir daí desse entendimento da atitude de Cristo, quer dizer que ele foi um homem obediente ao Senhor até o final, que nada o parou. E é essa posição que nós temos que ter. Ou será que você está vivendo igual Jonas? Você conhece a história de Jonas? Deixa eu explicar aqui rapidinho, mas se você não conhece, eu queria que depois você desse uma lida sobre esse personagem, que é algo tremendo a história dele. Jonas era um homem que Deus ele direcionou ele para pegar a Nínive, uma cidade chamada Nínive, e Deus mandou ele lá pregar. Só que ele não quis ir para Nínive. Então ele falou assim, não, eu vou para Jope. Só que ele pegou um navio para ir para Tarsis. Então ele pegou o navio para ir para Tarsis. No meio da trajetória veio uma mega tempestade. E aí os marinheiros começaram a falar uns para os outros que estavam dentro do barco. Falando para começar a orar pelos deuses dele para tirar essa tempestade. Por enquanto isso, Jonas estava fazendo o quê? Estava dormindo. Olha aí, Jonas estava dormindo, os marinheiros foram lá e pediram para ele orar o Deus dele para acabar a tempestade e tudo. E no final de tudo, ele falou que era ele, que era o problema, porque ele estava em desobediência ao Deus dele. Então o que aconteceu? Eles pegaram Jonas, os marinheiros, e jogaram no mar. Jogaram Jonas no mar, imediatamente cessou a tempestade, porque o problema não era o barco nem nada, era Jonas que estava em desobediência ao Senhor. Jogaram ele no mar. Quando jogaram ele no mar, veio uma baleia, engoliu Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da baleia. Só depois de 3 dias e 3 noites, é que ele foi cuspido pela baleia, aí ele numa areia de uma praia. E é isso que eu quero que você entenda. Como é que você tem se posicionado? Será que você tem seguido o exemplo de Jesus Cristo? Ou será que você tem seguido o de Jonas? Eu vou deixar aqui em cima, vai aparecer desse lado aqui ou desse lado aqui. Mas eu tenho 2 vídeos no canal. Primeiro, que eu queria que você seguisse essa ordem. Na verdade são 3, né? Você tá no terceiro vídeo. Eu queria que você fosse pro primeiro. Qual é o primeiro vídeo? Eu tenho um vídeo falando 4 formas de você ouvir a voz de Deus. Para você que não tem uma percepção, nada sobre esse assunto de
nada, nada, nada. Eu quero que você escuta as 4 formas que Deus fala, que é 4 maneiras. Depois eu quero o segundo vídeo, que eu vou deixar aqui também um link, que fala especificamente como você discernir a voz de Deus. Cara, como eu vou discernir ali a voz de Deus. Por quê? Por que você está falando isso? Porque primeiro, cara, você vai pegar a noção de as maneiras que Deus fala. Depois, como discernir a voz de Deus. Como é saber diferenciar se é da minha cabeça ou se é Deus falando. E depois, cara, você saber que é Deus falando, aí você depois assiste esse terceiro aqui, que fala sobre a obediência até o final. Então, cara, olha, em Lucas capítulo 6, no versículo 49, diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e não obedece é como aquele que constrói uma casa sem os alicerces, que no seu devido tempo vai vir a água e vai destruí-la, transformando em ruínas. Ou seja, fala que aquele que tem a palavra, mas não obedece, não tem firmamento. Ele não tem firmamento, então não se firma. Cara, isso, quando eu li esse versículo, li um contexto, cara, eu falei, meu Deus, para Cristo, para eu gerar firmamento no Senhor, é obediência. Tem umas pessoas que acham que é fé. Não, mas não é. É a obediência que gera o firmamento. Por que tem pessoas que estão um período na igreja, depois saem da igreja, vai pro mundo e nada, e meu Deus, se perde? Porque ela não tem um firmamento no Senhor, que é a obediência. Só que a obediência é uma decisão. Você decide obedecer ao Senhor. Ele sempre vai estar falando como Deus sempre fala com nós. Deus sempre fala conosco. E Lucas 6,46 diz assim, ó: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu mando? Olha esse versículo. Por quê? Porque Jesus sempre está nos direcionando, sempre falando com a gente. Cara, vira para a esquerda, Vitor, vira para a direita, Vitor, faz assim, faz assim, faz assim. Será que eu estou fazendo? Porque em Jeremias 29:11 diz assim, ó: pois eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, é pensamento de bem, não de mal, pensamento de paz e prosperidade, para que vocês tenham um futuro de esperança. Ou seja, olha os pensamentos que Deus tem a meu respeito. Fala comigo todos os dias a respeito de obediência, e eu tenho uma decisão de obedecer ou não. Como será que você tem se posicionado? Cara, e a partir de quando você estuda João capítulo 14, Lucas 6, cara, nós conseguimos ver que é firmamento no Senhor a obediência. Nós começamos a ser firmados, ser construídos. A partir do momento que a gente começa a ser obediente ao Senhor, Deus vai começando a tratar a nossa vida, tirando todo aqueles sofismas, tudo aquilo que a gente vinha sido construído, Ele vai desconstruindo e construindo no Senhor, na nossa vida. Então, essa é a obediência ao Senhor. No livro de João 14, 21, diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e não obedece, na verdade, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, este é o que me ama. Esse será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Cara, olha o que Jesus está falando nesse versículo. Cara, aquele que tem os mandamentos, é este que o Pai ama, é aquele que tem os mandamentos e o guarda. E isso também é um dos tópicos também, é obedecer os mandamentos, obedecer tudo aquilo que Deus ele direcionou. É obedecer tudo aquilo que ele direcionou, cara. Por que você está se sabotando? Por que você está aqui ouvindo um vídeo desse, falando sobre obediência ao Senhor? Provavelmente já deve ter escutado em outros lugares e não está obedecendo ao Senhor. Cara, eu vim aqui para dar um destino para você. Você pode obedecer ou não. Você, até também o que eu acabei de falar, é uma decisão obedecer aquilo que Deus está falando para sua vida. Mas, cara, se aprofunda na palavra. Igual acabei de citar Lucas 6,46, que Jesus mesmo diz pro povo, Jesus diz assim, cara, por que vocês me chamam de Senhor? Por que dizendo que vocês não me obedecem? Cara, vamos pra cima, obedecer aquilo que Deus tá mandando. Eu sei que não é fácil. Gente, olha, cara, é um desafio pra mim, cara, tá aqui fazendo esses vídeos pra vocês. É um desafio, vocês não têm noção, é um desafio, não é fácil. Cara, porque foi algo que Deus ele pediu pra eu fazer. Deus me direcionou a fazer isso aqui. E eu tava tão focado em trabalhar com vendas online. Eu amo isso, vendas online, loja online, anúncio em rede social. Eu amo venda online, eu amo isso, cara.
E já é algo que eu trabalho já nisso, eu queria me aprofundar, mergulhar fundo no meu trabalho e aprender mais. E Deus falou, não, continua no seu trabalho, etc, tudo, só que faça isso, abra um canal, comece a fazer os vídeos. E eu fui pego de surpresa. Mas por quê? Porque Deus direciona. Só que é uma decisão sua. Por quê? Porque geralmente as coisas que Deus vai pedindo para você, nem sempre vai ser algo que você queira. E aí no final você vai decidir. Eu poderia falar para Deus, não vou montar um canal no YouTube não, de jeito nenhum. Vou permanecer na vida que eu tô aqui. Mas cara, teve uma frase que meu pastor me falou que marcou minha vida. Ele fala assim, ó: Cristo em vós é a esperança da glória. Cara, obedeça ao Senhor. Cara, obedeça ao Senhor, cara. Porque que adianta você passar aqui nessa vida e não obedecer e não desfrutar de tudo aquilo que Ele colocou pra tua vida? Cara, pra quê, cara? O que tá adiantando? Você tá correndo atrás do vento. Obedeça a palavra de Deus, tudo aquilo que Ele proporcionou, cara. Desfrute de tudo. Mas como é que você também quer ter a colheita se você não planta? Isso que eu quero trazer essa reflexão para você. Então, até o próximo vídeo, eu quero trazer essa reflexão. Na verdade, eu quero deixar para você assim, cara, por que eu não estou obedecendo a palavra dele? Eu sei que eu tenho que obedecer os mandamentos que ele manda. Eu sei que a palavra, na verdade, a obediência, ela vai firmar as minhas estacas, é o firmamento do Senhor na minha vida. Então não é outro tipo de tema que tem na Bíblia que vai me firmar. É a obediência ao Senhor que me firma ao Senhor. É onde eu vou tendo algo sólido dentro de mim. É onde eu vou me fundamentando. Entendeu? É como eu vou construindo a minha casa e tendo os alicerces sendo construído nela. É as colunas que vão segurando os tetos da minha casa para não desabar. Cara, é a obediência. É a obediência. Então eu deixo essa mensagem para vocês hoje, cara, seja obediente ao Senhor, porque senão não faz sentido, cara, não faz sentido, você só vai viver por viver. O que adianta? Seja obediente ao Senhor para você seguir a tudo aquilo que Ele trilhou para sua vida, tudo aquilo que Ele trilhou para sua vida, que você venha desfrutar também de tudo aquilo que você está plantando, que você está indo obedecendo, mesmo com situações que você não queira. Mas que você está lá pagando o preço, você vai ser recompensado. Deus recompensa aqueles que obedecem, porque Deus mesmo sabe que nem todo mundo está disposto a pagar o preço por isso. Então tchau galera, graça e paz, até o próximo vídeo e Deus abençoe.